E aí, hoje eu queria começar conversando com vocês, né? Duas coisinhas, na verdade. Primeiro, parabenizar, porque hoje é o dia do cliente, né? E eu queria trazer essa energia boa para vocês. E eu até coloquei nos stories uma reflexãozinha, né? De que a gente precisa pensar no cliente todos os dias, né? Eles são tão valiosos para a gente, né? E a gente precisa fazer e trazer valor para eles todos os dias, né? Fazer por eles todos os dias. A gente pensa muito aí no dia do cliente numa promoção, numa ação diferente, mas vale também pensar neles todos os dias, né? E aí quero parabenizá-la todas, né? Como clientes, tanto minhas como também de outras, né? Outras marcas, porque é um dia muito especial, é um dia de pensar na troca, né? E também só para compartilhar com vocês a tarefinha de ontem que eu trouxe para vocês, falando do sonho, né? Da gente listar 3 sonhos. E aí eu orientei vocês a colocarem um sonho de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo, né? Pensar num sonho grandioso. E aí eu comentei também na aula sobre o mural dos sonhos, e aí eu acabei tirando ele agora para compartilhar com vocês, que ontem eu esqueci de fazer isso. Mas, ó, eu tenho um mural dos sonhos profissional, que eu tenho algumas imagens que representam os meus sonhos profissionais. E essa imagem aqui é que representa o sonho da palestra que eu comentei ontem na aula, tá vendo? E aqui tem uma equipe, escrever um livro, né? Então, tem alguns sonhos aqui e dos meus sonhos pessoais. Então, os dos meus sonhos pessoais fica grudadinho na porta do meu guarda-roupa, por dentro. E os profissionais fica no meu escritório. Por quê? O que é direção profissional, eu visualizo no escritório. E do pessoal, eu visualizo no guarda-roupa, que eu acabo usando mais vezes, né? E aqui eu tenho alguns, né? Eu sou apaixonada por maratona, nunca corri, né? Sou asmática e aí eu sempre tenho receio de começar a fazer alguma coisa nesse tipo, mas é um grande sonho que eu tenho. E eu tenho certeza que eu vou alcançar esse sonho, eu vou realizar esse sonho de correr uma maratona. E aqui tem alguns prazeres também, por exemplo, sair para tomar café com as amigas, né? Adoro praia, então relaxar na praia. Eu tenho uma criança só, uma filha de 4 anos e meio, a Malu. Alguns de vocês já conhecem, mas aqui mostra, né? Eu quero ter 3 filhos, né? E aí eu já coloquei também isso no meu mural de sonhos. Ter mais momentos de relaxamento, né? E aqui é meu lugar dos sonhos, que é a Itália. É o lugar que eu mais quero conhecer no mundo. E o meu grande sonho é conseguir passar um mês viajando por esse país incrível, né? Para conhecer principalmente o interior, conhecer a cultura, conhecer coisas diferentes do que, vamos falar assim, a mídia mostra mais, né? Os pontos turísticos mais famosos, eu tenho vontade de conhecer, mas eu tenho mais vontade de conhecer mais, assim, a cultura, o povo, conhecer lugares diferentes, assim, que as pessoas não costumam ir. Eu gosto muito disso, assim, quando viajar, colocar a mochila nas costas e conhecer aquele lugar diferente, assim, tentar viver um pouquinho daquele lugar como as pessoas que moram ali costumam viver. Então, pegar ônibus, pegar trem, ir para lugares que as pessoas costumam ir, né? Eu gosto muito disso. E aí, esse é o meu grande sonho. Eu queria compartilhar isso com vocês. A Luciana acabou de entrar. Estava mostrando, Luciana, o meu mural dos sonhos. Um profissional e um pessoal. E como isso é importante ter, porque a visualização disso todos os dias desperta isso na mente, a vontade de realizar isso aqui, né? Então, vale a pena vocês também fazerem esse movimento, assim, de identificar algumas imagens que falam um pouco do sonho de vocês, né? Para vocês colocarem no lugar especial da casa de vocês e visualizar isso todos os dias, né? Deixa eu só beber um pouquinho de água.
Deixa eu ver aqui o chat. As meninas dando bom dia. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Começar a nossa aula especial de hoje. E hoje eu não vou mentir. O tema de hoje é muito xodó meu. Gosto muito de falar sobre protagonismo, né? Sobre a marca pessoal, sobre esses elementos assim de construção de marca pessoal. E hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu tenho muito conteúdo interessante para trazer para vocês, muito conteúdo que vai fazer diferença para vocês. Então, vocês estão conseguindo ver a tela que eu compartilhei? Então, né? Ótimo. E aí, hoje a gente vai falar, né, sobre ser protagonista do seu negócio, né, sobre a importância disso, vai falar alguns elementos também de como vivenciar isso. Vamos falar sobre promessa de marca, tá? É um ponto muito importante no nosso negócio, que fala muito sobre a nossa entrega. E vamos falar sobre posicionamento no Instagram, tá? A gente vai conversar bastante sobre posicionamento no Instagram. É, de fato, algo... A gente já conversou um pouquinho ontem, né? Mas é, de fato, algo que a gente precisa olhar, ter um olhar diferenciado, porque é como as pessoas vão nos enxergar, né? É como as pessoas vão nos enxergar como marca, né? Como negócio. Então, esse posicionamento é muito importante. E ontem a gente falou sobre as oportunidades do digital, e casa muito com isso, né? Da gente enxergar o digital de uma forma diferente, enxergar o digital como uma grande oportunidade de fazer um movimento diferente, de alcançar nossos clientes, de alcançar de construir uma comunidade. E esse posicionamento colabora muito nisso, né? Deixa eu só ajustar aqui. E quando a gente fala de protagonismo, eu queria falar para vocês que é a hora, agora, da gente ocupar o papel principal da nossa história. Não dá para a gente continuar negligenciando coisas que a gente deve fazer, né? Não dá para a gente colocar na mão de outras pessoas ou não fazer coisas que são importantes para o nosso negócio. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? E para a gente construir essa autoridade, né? Lembrando que, quando a gente fala de autoridade digital, a autoridade é dada pelo outro, né? É dada por nossa audiência. Mas a gente também se porta, né, como autoridade, traz uma confiança para o outro, para que o outro traga essa autoridade para a gente. Então, é uma via de mão dupla, tá? E nessa conversa que eu quero trazer para vocês de protagonismo, eu queria começar falando como aconteceu comigo. Contando um pouquinho da minha história, né? Então, dentro da minha vida profissional, eu sou publicitária, tá? Sou formada em publicidade. Já tenho aí uns 18 anos de formada, né? Já tenho mais de 20 anos de mercado e trabalho. E aí, dentro dessa jornada, eu sempre trabalhei com marketing digital. E dentro dessa jornada, já trabalhei em empresas, já trabalhei em agências de publicidade. Então, já trabalhei com moda, já trabalhei com várias áreas, né? Vamos falar assim. Mas eu sempre fui aquela pessoa mais quieta, aquela pessoa que não falava, que tinha medo de se expressar, né? Aquela pessoa que nas reuniões ficava calada, esperando todo mundo falar. Quando tinha uma ideia, ficava pensando: será que eu falo? Será que está na hora de falar? Né? Será que eu devo falar? E aí, isso sempre foi muito isso foi muito comum, era muito comum para mim, participar das reuniões e não falar, não me expressar, né?
E às vezes eu até falava assim, às vezes até acontecia assim, por exemplo, de ter uma ideia bacana, compartilhar com a colega do lado, vai, fala aí por mim, né? E aí eu não me expressava. E às vezes era uma ideia muito boa, ela compartilhava, acabava ganhando um pouco dos créditos, já porque ela que estava emitindo aquela ideia. E isso me bloqueava, isso me atrasava, né? Isso me impedia de avançar. E quando a gente fala de negócio, do nosso negócio, se a gente não faz esse movimento de se expressar, esse movimento de mostrar para as pessoas o quanto que a gente entende daquilo, esse movimento de falar das nossas ideias, de trazer conteúdo para as pessoas. Muita gente fala assim, aparecer no Instagram, eu tenho que aparecer no Instagram, tem que aparecer no Instagram. O aparecer é só uma ponta do iceberg, vamos falar assim. Na verdade, a gente tem que pensar no que está ali por trás do aparecer. Porque não é só aparecer por aparecer. Aparecer por aparecer, posso fazer um bumerangue sem falar nada. Né? Só mostrando meu rosto, dando um sorriso e pronto. Isso já é aparecer. Mas, quando a gente fala de aparecer, colocar a cara no Instagram, né? Como se fala, é muito de atuar como protagonista. E quando a gente toma o nosso negócio para a gente, quando a gente pensa, eu vou ocupar o papel principal, né? Eu vou ser protagonista do meu negócio. Eu vou ser aquela pessoa que é a marca do meu negócio. A minha cara é a marca do meu negócio. Eu sou o meu negócio. Tudo muda. Então, aparecer, ele é só uma coisinha dentro disso tudo. Porque a gente entra com um propósito tão forte, ontem a gente falou sobre propósito, e a gente entra com um propósito tão forte de trazer um valor diferenciado para a nossa audiência, para o nosso cliente, que a gente não pensa que é aparecer. A gente pensa que a gente está trazendo algo de valor para o outro, né? Eu estou aqui conversando com vocês pelo Zoom. Eu não estou com a câmera ligada aparecendo, né? Eu estou trazendo algo para vocês de valor. Então, pensem nisso, né? Reflitam sobre isso um pouco, sobre desmistificar esse aparecer e pensar no, eu estou trazendo algo de valor para minha audiência. Então, o aparecer é defender o nosso negócio. Ele não deve ser um incômodo, ele não deve ser uma coisa ruim, a gente não deve olhar para ele de forma negativa, a gente deve olhar de forma positiva. Eu estou aqui para defender o meu negócio, né? Eu não sei quantas de vocês são mães, mas a gente sempre tem, em meio à maternidade, momentos de defender, né, nossa cria, né, nosso filho, nossa filha. E o nosso negócio é um pouco disso também, porque é também nosso filho, né, nossa filha. E falar dele, né? Quando eu chego para alguém e falo, a minha filha, a Malu, é muito inteligente, ela é muito esperta, ela faz assim, ela conversa assado, ela brinca assim, eu meio que estou fazendo uma propaganda dela, né? Estou defendendo aspectos, características dela, né? E a gente faz isso tão intuitivamente. Por que a gente não faz isso com o nosso negócio, que é o nosso filho tão querido, né? De forma intuitiva mesmo, né? Defender e trazendo as características, os diferenciais, trazer os valores, trazer as coisas boas, mostrar, né? Traz também os desafios que a gente vive. A gente precisa enxergar o desafio do dia a dia, da nossa rotina, com outro olhar, né? Muitas vezes a gente está passando por um desafio e aquilo ali a gente não quer mostrar porque as pessoas vai se envergonhado ou as pessoas vai pensar logo no julgamento, mas aquilo ali ajuda o outro a vencer alguma coisa que ele está vivenciando, né? A se inspirar de alguma forma. Então, desmistificar um pouquinho isso, né? Por exemplo, eu não vou mentir, né? Alguns de vocês já estão me acompanhando, né? E sabem que eu passei por um processo de alergia, a garganta não está legal ainda estou me recuperando, mas eu pensei em vários momentos eita, eu não vou conseguir dar essa aula.
eu não vou conseguir dar a masterclass, porque são 3 dias falando com as meninas, e vai ficar muito difícil para mim, né? E vocês têm acompanhado, né? Ontem foi desafiador, hoje está sendo desafiador, mas a gente precisa acreditar que isso vai funcionar, né? E essa experiência que eu estou tendo aqui, que eu trago para vocês, de alguma forma pode ajudar vocês em superar alguma coisa, né? Superar de alguma forma algum momento desafiador que você está vivendo, enfim. E a nossa experiência, quando a gente traz para o outro, ajuda, né? Ajuda, sempre ajuda o outro. E aí, dentro desse movimento de dividir a experiência, de dividir os desafios, eu queria saber se alguém aqui quer compartilhar alguma história, né, de um desafio que passou, que trouxe o movimento para as redes sociais, né, e conseguiu trazer um valor diferenciado, alguma coisa que vivenciou, às vezes vivenciando na hora, como eu estou vivenciando agora, ou às vezes vivenciando algo que aconteceu há, sei lá, um ano ou algum tempo atrás, você trouxe para a sua audiência, e isso trouxe um valor diferenciado, né, para as pessoas que estão ali na sua comunidade, né? Eu queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa, alguma história assim. Eu tenho de ontem aqui da sua aula. Como? Eu tenho uma de ontem que aconteceu aqui na sua aula. Ah, ótimo, fala. Ontem você falou, se vocês quiserem abrir as câmeras e tal, você falou umas 2 vezes assim, e aí ninguém abriu, né? Aí eu falei, eu vou abrir, porque quem sabe um abrindo, o restante não abre. E foi batata. Eu abri, acho que mais umas 3 pessoas depois foram lá e abriram a câmera também. É isso, né? Às vezes tá todo mundo esperando que alguém tome uma iniciativa diferente, porque tem vontade, mas às vezes falta aquele empurrãozinho para a gente ir, né? E as nossas redes sociais, elas podem ser usadas dessa forma, né? Todo mundo é especialista e é bom em alguma coisa. E as nossas experiências, elas não, assim, é que hoje em dia eu percebo que tem sido muito desafiador para as pessoas que estão de coração mesmo querendo compartilhar alguma coisa, compartilhar, porque está todo mundo meio que querendo se vender, né? E é desafiador a gente não cair na esparrela de querer se parecer com alguém e esquecer da nossa essência na hora de abrir a câmera e falar, né? Seja um sotaque, né? Às vezes a gente acaba forçando o sotaque que não é nosso, bota um filtro muito exagerado para disfarçar coisa que às vezes incomoda, enfim. Então, muito. Eu estava comentando com meu esposo esses dias. Tem uma digital influencer. Eu sigo pouquíssimas, mas tem uma que eu sigo porque ela, assim, para mim, ela é uma empreendedora muito legal, assim, as coisas que ela compartilha, realmente, ela mostra todas as dores e dificuldades dela no meio do caminho, sabe? Eu gosto muito disso. E aí, um dia ela postou a foto do café da manhã dela, tava lindo, né? Assim, o jogo americano, os potinhos, as tapioquinhas pequenininhas, o cuscuz, estava tudo bem bonitinho. Ela é daí de Maceió, inclusive, é de Mesquita, é de acessório, não sei se você sabe quem é. Aí ela, aí ela postou e tal, tava lindo. Aí depois ela repostou alguma história do esposo dela e eu fui olhar e ele tava no mesmo ambiente que ela, só que de um ângulo diferente. Metade da mesa tava o café da manhã lindo, e a outra metade tava uma zona a mesa. Então, assim, é sobre isso, né? É sobre a gente não se preocupar muito mais com a imagem, com a mensagem que eu quero passar. E ela passou ali, né? Daquele da manhã bonito, daquela confraternização, daquele momento deles ali. Esqueceu do resto da mesa bagunçada. Então, eu tenho tentado me exercitar e me movimentar dessa forma. Ainda hoje, stories, eu falei ontem que estava com vergonha, hoje eu já postei alguns. Mas é bem desafiador. A gente tem que se apegar naqueles elogios, mesmo que venha de amigos, de família, mas eu acho que é nisso que a gente tem que pegar impulso para continuar. Justamente assim, né? A gente tem os momentos que está mais bagunçado, tem os momentos que está mais organizado, né? E ela trouxe isso. Eu sempre costumo falar o seguinte:
que a gente não precisa se preparar demais para as coisas, né? Assim, a gente precisa fazer o que é possível, né? Por exemplo, eu não vou deixar de entregar porque eu não estou no estúdio, por exemplo, né? Eu não vou deixar de entregar o que eu tenho para entregar porque eu não dei uma escova no cabelo, né? Então, se organizar, eu gosto muito de falar assim, se organizar da melhor forma, né? Você falou do café da manhã, e aí eu já tenho umas 2 semanas que eu não estou fazendo por conta da voz, né? Mas assim, a partir da próxima semana eu já quero retomar o café com a Cris, que é justamente isso, e eu gosto de deixar isso bem claro, né, para as meninas. Eu acordei às 5h30 da manhã, e o meu café da manhã é super tumultuado. Malu em cima de mim, marido, é um monte de coisa, e às vezes eu tô comendo, aí Malu termina, aí eu paro de comer, venho pro banheiro, escovo os dentes dela, boto o tênis dela e volto para comer. Aí daqui a pouco eu levanto de novo, ajeito a bolsa dela. Então é sempre tumultuado. É a realidade. E aí, na hora de fazer a live do café, claro, a mesa bonita, a mesa posta, né? Sempre organizada. Mas é importante também deixar claro para os outros que isso aqui está arrumado especialmente para vocês, né? E, por exemplo, eu sempre procuro passar os meus dias, né, os horários que eu estou trabalhando, mais arrumada, porque isso me dá energia para trabalhar. Mas eu não passo o dia todo em casa arrumada, maquiada, Ô, né? Cris, e você se prepara para estar ali, né? Você se prepara para estar em contato com o seu cliente, né? Eu falo paciente, né? Porque eu atendo pessoas, então, mas a gente se dedica para aquele momento a gente estar disponível para aquela pessoa. Então, a sua frase me volta lá em novembro do ano passado, porque eu não fazia vídeo, eu não fazia stories, eu não fazia nada. E eu lembro de você falando essa frase: não se preocupem com o cabelo, com se eu tô maquiada, se eu não tô. Então, quem me segue no Instagram me vê de todas as formas, né? Na minha, eu acho que vale muito mais a essência, né? Igual a Yasmin falou. Yasmin, o quanto às vezes a gente se espelha naquela pessoa, dessa pessoa que arrumou a mesa no café da manhã, e o como você se sentiu depois de ver aquela mesa toda bagunçada. Porque Então, não é assim, horrível? a gente vai entrando num mundo paralelo de que tudo tem que estar perfeito o tempo inteiro, né? E não Então, é. e assim, eu nem tenho criança ainda em casa, né? Mas a bagunça, ela existe, porque somos seres humanos nos movimentando o tempo inteiro, então a gente movimenta as coisas também, né? E normal, às vezes, não estar tudo 100% organizado. Se eu virar meu notebook aqui, vocês enxergaram tanto de livro, de papel e a gente tem na minha mesa, tá uma Eu loucura. nem vai mostrar a minha aqui, que tem pedaço de Mas pão de assim, criança que tá vindo. na hora que eu vi, eu falei assim, minha casa também é normal, sabe? Foi tipo assim, eu também sou normal, né? O, Sou muito exigente comigo e eu acho que a internet ela acentua muito isso em mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu consumo, por isso que eu quase não sigo digital influencer, porque é uma venda muito grande de tudo lindo, maravilhoso, 24 por 48 e não é assim, né? o Como o Cris Yasmin, falou ontem, a gente não vai acordar diva todo dia, né? eu vou compartilhar com você, Yasmin, com as meninas, a Sônia quer falar também. Eu tenho, assim, eu comecei a usar muito a rede social ano passado, em março, por conta da pandemia, sempre atendi presencial, né? Eu sou fonoaudióloga e não usava a rede social. E aí eu comecei a usar a rede social do jeito que eu achava, até que eu encontrei a Cris e mudei tudo isso. Mas eu tinha uma fono que eu adorava acompanhar o trabalho dela. A Dani, que está aqui, a Dani é fono também, minha companheirinha. Você deve conhecer essa fono, eu não vou falar o nome dela, não. E aí eu comecei a seguir ela na pandemia, porque ela começou a postar vídeos para ensinar como a gente trabalhava com as crianças e tal. E ela colocava e falava super bem que a gente tem que dar conta, porque as crianças. E aí teve uma vez que ela abriu uma live no YouTube, só que ela não viu que ela já estava ao vivo.
Meninas, mas ela gritava com a filha dela. Eu já falei para você não vir aqui, porque eu tô gravando. E aí o marido dela, no fundo, tá ao vivo, tá ao vivo. Aí sabe quando a sua decepção foi assim, ah, não acredito. Tá vendo porque a gente não pode criar um personagem? A gente não pode criar um personagem, porque Perigoso, né? é muito perigoso. A verdade, ela sempre aparece, né? Então, e é mais fácil para a gente quando a gente não cria, né? Um dos motivos quando eu falei ontem, assim, aquilo da minha profissão até então não estava me preenchendo, não estava me fazendo vibrar. Eu sou terapeuta capilar, né? Eu me formei como. E é um trabalho muito calminho. É tudo muito calmo. Você tem que estar o tempo todo muito sereno, porque a grande maioria dos problemas de couro cabeludo são emocionais, né? Então, eu preciso transmitir essa calma, essa paz, e eu sou ligada no 220, deu para perceber, né? Eu falo muito, eu gesticulo muito, eu sou muito eufórica. Aí, na hora de gravar os vídeos, eu travava, porque eu não podia falar com essa euforia. Lógico, existem momentos em que eu tô mais calma, mais serena, mas eu sou essa montanha-russa. E eu aceitei ser assim. Então, isso foi travando assim, uma guerra na minha cabeça muito grande, porque eu estava começando. Eu tenho todo o conteúdo, todo o embasamento, mas eu travei uma guerra muito grande em relação à minha essência, porque eu não conseguia ser explosiva num negócio que precisa ser calmo. E aí eu entrei nessa guerra, então eu falei, não, eu preciso depositar minha energia em outra coisa, não dá. Eu também sou muito de gesticular, né? E aí, assim, até stories, eu procuro gravar com a câmera no tripé, para eu conseguir ficar livre, né? Quanto mais livre eu ficar, até ontem eu fiquei um pouco mais travada com algumas coisas, e aí, mas hoje eu consegui liberar um pouquinho mais, sair do ambiente que eu estava ontem, porque eu preciso dessa liberdade para me gesticular. Mas no início era muito desafiador, porque eu recebia, principalmente de pessoas muito próximas que entendiam de palestras e etc., essa regulagem das mãos. Porque quando a gente faz curso de oratória, né, a gente aprende onde botar as mãos. E eu tenho muita dificuldade de me prender. Se eu prender as mãos, eu não sei falar. Se eu prender as mãos, é como se prendesse alguma coisa dentro de mim e não ficasse no natural. Então, eu tenho que gesticular, eu tenho que falar. Eu me mexo muito falando. Então, depois que eu virei essa chave de não, tem que ser do jeito que eu sou, né? Se eu tô rouca, né? Tô com uma dificuldade na garganta, as pessoas vão ficar sabendo. Se eu tô tendo um desafio aqui de alguma forma, as pessoas vão ficar sabendo. Se eu tô tendo um avanço de alguma forma, as pessoas vão ficar sabendo, né? Então, assim, é muito importante a gente ser transparente, porque é muito difícil manter um personagem, né? Manter um personagem é desafiador, é doloroso, né? A gente que não sei se todas já passaram por esse processo de autoconhecimento. Quem não passou, eu aconselho, né? Já faço terapia há um pouco mais de 2 anos e já fiz processo de coach também. Isso me ajudou muito, mas quando a gente vai se conhecendo, a gente vai desabrochando. A gente vai aprendendo um pouco, vai aprendendo sobre a gente e vai indo no nosso natural. Então, é natural, por exemplo, quando eu estou falando que eu me animo, eu me levanto um pouco mais, né? Eu faço um gesto diferente. A minha voz fica mais imponente, né? Então, assim, o corpo fala, né? A gente sabe, a Amanda tá aqui, que é fono, ela tem mais propriedade para falar sobre isso, mas, assim, a gente precisa ir no nosso natural. A gente precisa trazer a nossa essência, né? Trazer nós mesmos para esse movimento, né? E aí, já dando continuidade aqui, a gente precisa deixar esses julgamentos para lá, né? A pessoa que está ali falando, mas você está precisando ajeitar o seu cabelo de alguma forma, você está precisando
fazer um curso de oratória, né? Enfim, às vezes a gente olha para o outro e acha que precisa de muita coisa. Às vezes a gente olha para o outro e acha que, não, isso só vai acontecer comigo, só vai fluir comigo se eu fizer um curso de oratória, se eu passar por uma consultoria de imagem, se eu fizer tal movimento assim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, só vou conseguir gravar vídeo se eu tiver uma estrutura. Eu preciso comprar um papel de parede. Eu gosto muito de fazer esses movimentos de vídeo em lugares assim como esse mais neutro, também na minha sala, justamente para mostrar para vocês que não precisa de muito. A parede branca já funciona, né? Quantas e quantas vezes eu gravei stories sentada no chão para pegar a parede branca, sentada no chão e apoiando o celular na perna, né, para não ficar instável, segurando e apoiando o cotovelo na perna para ter estabilidade e gravando tantas vezes. No início, quando eu não tinha tripé, eu até botei nos stories a preparação da mesa, né? E aí eu tô com a luz aqui, tudo bonitinho e etc. Mas assim, quando eu não tinha, né, o tripé, não tinha luz, não tinha nada, o que é que eu fazia? Eu gravava vídeos pela manhã, colocava o meu rosto em direção à janela para receber toda a luz do dia no rosto e ficar com a luminosidade boa no rosto. E eu empilhava todos os livros da casa praticamente, porque eu gostava de gravar em pé. Então, eu pegava uma mesinha, botava uma pilha de livros e o celular encostado com um apoio atrás. E gravava. E fluía. Não tinha tripé, né? Então, assim, a gente dar um jeito. Quando a gente quer fazer, a gente faz. Então, trazer esse movimento para a gente, né? Deixar os julgamentos, deixar as coisas para lá, deixar muitos preparativos que travam a gente. Claro que a gente precisa se organizar e se preparar, né? Quando eu paro, é assim que eu costumo enxergar e flui bem para mim. Quando eu paro para me cuidar pela manhã, para estar bem, eu estou cuidando também do outro, porque a pessoa que está me vendo bem. Isso também é importante para ela, né? Então, isso me ajudou muito no dia a dia a dar prioridade também, porque às vezes a gente acaba empurrando com a barriga e, principalmente quem tem filho, costuma trazer toda a prioridade para as outras coisas e deixar essas prioridades para lá, né? E aí eu comecei a trazer mais essas prioridades para mim de me cuidar, de comer bem, de fazer uma atividade física, de fazer uma meditação, de tomar um banho, me arrumar, né? Mesmo que eu não faça maquiagem todos os dias, mas eu arrumo o cabelo, boto um colar que eu gosto, uso uma roupa mais confortável, né? Eu tenho roupas específicas, por exemplo, para trabalhar em casa, para ficar mais confortável. Mas assim, se preparar do jeito que é possível, né? Eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque eu não tenho uma roupa. Eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque eu não consegui dar uma escova no meu cabelo, né? Então, é pensar nas vidas transformadas através da sua mensagem. A gente consegue fazer esse movimento de forma mais natural, de forma mais intencional, colocando energia no que a gente está fazendo, quando a gente pensa na transformação que está trazendo para o outro. Quando eu faço esse movimento aqui, eu criei todo esse conteúdo pensando em vocês. Quando eu pensei, eu vou fazer uma masterclass para as meninas terem um conteúdo mais valioso, né? Mais denso, né? Com mais tempo de consumo. O que é que eu posso trazer que vai trazer uma transformação significativa para elas? E que cada dia daquele conteúdo vai mudar alguma coisa nelas. Então, foi assim que eu criei o conteúdo desses 3 dias. Então, é muito importante que a gente pense nisso, né? Pense nas vidas transformadas. Pense em como a gente faz a diferença na vida do outro. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre proposta de valor, né? E a proposta de valor nada mais fala sobre muita gente tenta
como eu posso falar? Criar significados muito elaborados para a proposta de valor, né? Para essa promessa de marca, para trazer o que a gente precisa entregar para o outro, né? Mas essa promessa, essa proposta é nada mais do que entrega. Então, eu trouxe um conceito aqui, mas você pensar em promessa, pensar em proposta de valor, promessa de marca, é a entrega, né? Ela fala sobre o que você vai entregar, sobre o que você está prometendo para o outro, né? Sobre o que você está prometendo para o seu cliente. Então, quando a gente pensa nessa estruturação do nosso negócio, a gente pensa em como a gente vai entregar nosso produto, nosso serviço, né? Como a gente vai atender. Então, amanhã a gente vai falar sobre a jornada do cliente, então, sobre todo o processo do iniciozinho do primeiro contato até a venda e o pós-venda. E aí, quando a gente fala na promessa de marca, na proposta, é aquele principal, aquele diferencial, aquilo que é único que você está prometendo para o seu cliente, né? Eu gosto de trazer uma ideia assim disso, porque às vezes a gente cria uma promessa muito extensa e aquilo ali não traz muita clareza para a gente no dia a dia. E a nossa promessa precisa estar aqui. Então, por exemplo, a minha promessa é resultado com leveza, né? Eu sempre me proponho a trazer os resultados que vocês precisam para o negócio de vocês, só que com leveza, né? Eu sempre faço os movimentos pensando no outro, né? Tendo um pouco mais de empatia para que a gente consiga... eu tento sempre me colocar no lugar do outro para que eu consiga trazer um movimento para vocês de forma leve, para que vocês sintam essa leveza e consigam trazer isso para o negócio de vocês. Por exemplo, só trazendo um contraponto, tem pessoas, por exemplo, que trabalham com marketing digital que vão muito no tem que fazer assim, tem que fazer assado, você tem que fazer 50 stories por dia. Então, assim, esse movimento, para algumas mulheres, é impossível, né? Se você pode fazer os 50 stories por dia, tem gente que prega 100 stories por dia. Se você pode, ótimo, maravilha. Mas, se você não pode fazer os 100, você pode fazer 10, né? Se você tem receio de fazer os 10, porque ainda tem dificuldade de aparecer, né? De trazer a sua imagem para as suas redes sociais, você faz 1, você faz 2, escrito, né? Coloca a caixinha de pergunta e aí fica respondendo aquele escrito. Então, assim, eu gosto de trazer essa promessa, né? Esse movimento do resultado com leveza. Então, essa é a minha, né? E aí, qual a experiência que você gera para quem compra o seu produto e o seu serviço? Isso tudo tá envolvido nessa promessa, né? O que é que você traz para o outro dentro do seu processo de venda, né? O que é que você traz de diferente para o outro? Como é que ele experiencia essa compra do seu produto ou do seu serviço? O que é que acontece? Quais são as sensações que ele sente quando ele está conversando com você? Quando ele está consumindo o conteúdo seu, né? Quando ele está comprando, quando ele está consumindo o seu produto ou o seu serviço. O que é que ele sente? Quais são as experiências que você gera, né? As percepções que você gera. Então, entender isso é muito importante, para que a gente traga mais clareza para a nossa comunicação, né? E desperte isso, de fato, no outro, né? Tudo a gente precisa fazer intencionalmente. Então, não adianta a gente fazer tudo aleatório, fazer as coisas de qualquer jeito. A gente precisa... eu quero trazer essa experiência para o meu cliente e aí, todos os dias, eu vou intencionalmente fazer o movimento de trazer essa experiência para o meu cliente, né? Para a minha comunidade, para o meu cliente, para a minha audiência. Então, pensar nessa experiência que você quer trazer para o outro e construí-la, né? Parar para construir, parar para pensar sobre isso, né?
A tarefinha do dia, inclusive, é bem relacionada a isso. Eu já vou liberar para vocês. Mas como trazer, né? Como fazer esse movimento de gerar novas experiências para o nosso cliente, de como trazer coisas diferentes para o nosso cliente, né? Gerar um valor diferenciado para o nosso cliente. Mostrando o nosso diferencial. Lembra daquilo que a gente pensou como diferencial, a promessa principal, aquele ponto principal que a gente pensou para o nosso negócio. Esse aqui é o meu ouro. Isso aqui é o ouro da minha entrega. Né? Mostra isso para o outro. Não adianta você só mostrar para quem só comprou, né? Para quem só efetuou a compra, para quem passou o cartão, né? Não adianta a gente guardar esse ouro só para aquelas pessoas. A gente precisa mostrar, falar, pegar o celular, fazer os stories e falar sobre isso, né? Falar no cuidado que você tem em preparar algo para o outro, no cuidado que você tem em fazer tal coisa para o outro, né? E no cuidado que você tem em trazer novas experiências para o outro, né? E a gente também falou no início da aula sobre ser você mesma, né? Sobre a essência, etc. Ontem a gente vem falando também sobre isso. E aí é ser autêntica. E ser autêntica nada mais é do que sermos nós mesmos, né? Do que ser aquilo que a gente é na real, da forma como a gente fala. A autenticidade a gente gera, a gente transmite para o outro quando a gente consegue trazer a transparência da nossa comunicação. Então, não adianta a gente tentar maquiar de alguma forma, criar um personagem. Isso não vai funcionar, né? As pessoas que estão ali do outro lado, elas vão captar. Como aconteceu com a Amanda, né? Que falou da pessoa que ela seguia. E aí, quando eu sou autêntica, eu já tenho meu diferencial natural. Porque a gente não é igual uma a outra. Por mais que eu fale de marca pessoal, autenticidade, essência, autoconhecimento, etc., outras pessoas falam sobre isso, mas ninguém nunca vai falar como eu falo. Porque eu sou Cris Oliveira e falo do meu jeito. Eu tenho as minhas ideias, os meus valores. Eu tenho a minha forma de me comunicar e eu falo com vocês dessa forma. Isso já gera autenticidade para a minha marca. Né? O ser autêntica fala muito sobre ser quem nós somos de verdade, né? E também um ponto principal, assim, uma coisa que é importantíssimo é entregar o que a gente prometeu. A gente não pode falar, mostrar o diferencial, falar isso, falar aquilo, prometer isso, prometer aquilo e não entregar, né? A gente precisa entregar aquilo que a gente prometeu, ou exatamente aquilo que a gente prometeu, ou ir além, mas nunca menos, né? A gente não pode entregar menos, porque aí a gente vai carimbar a insatisfação do cliente ou da comunidade, vai comprometer toda a nossa comunidade em relação a isso. Então, essa percepção é muito importante, tá? De só uns minutinhos. Cadê? E aí, assim, se posicionar nas redes sociais, quando a gente fala de posicionamento, é trazer nossos valores, né? Trazer nossos pontos fortes, falar sobre aquilo que a gente acredita, né? Falar um pouco sobre quem somos, né? Deixa eu só tirar um pouquinho a câmera aqui, para ver um pouquinho vocês, né? E aí, assim, falar um pouquinho, falar da gente, falar do que eu acredito, os meus valores são esses, né? Eu tenho como pilares da minha vida isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Naturalmente, a gente vai atrair quem pensa como a gente, né? E aí muita gente pergunta assim, Cris, mas se eu me posicionar, eu vou excluir determinado grupo que não pensa como eu.
né? Mas você não tem que pensar que está excluindo pessoas. Você tem que pensar que está agregando outras pessoas, né? Que tá trazendo para vocês pessoas que pensam como você, pessoas que têm os mesmos valores que você, né? Então, isso é muito importante para que a gente, dentro do nosso posicionamento, né? A gente trazer a nossa opinião, né? Trazer os nossos valores. Amanda, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso, para eu poder dar uma descansada na voz também, a gente. Eu até vi aqui que a Sônia tinha levantado a mão e a Lilian também escreveu que ela queria falar. Aproveita a Sônia, depois eu falo, e a Lilian também. A Cris está sem microfone, mas ela estava falando qualquer coisa, eu acho. Não, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Sônia pode falar. Eu vi que a Lilian também quer falar. Mas eu não sei se ela já está disponível. Mas fale Na primeiro. verdade, eu ia Aí depois compartilhar. eu falo no final. A gente vai Eu ia compartilhando. compartilhar sobre a experiência de ter aquela dificuldade de falar para as câmeras. Eu tenho feito uma maratona de lives no Mandacaru Portal, né, que é o meu novo projeto. E uma das pessoas que fez live comigo é empreendedora recente. E ela é super desenvolta em fotos. Ela tem uma marca de roupa, de moda. E ela mesma é a imagem da marca dela, tira fotos, faz mesmo tutoriais, enfim. Mas falar, para fazer live, por exemplo, ela nunca tinha feito. Foi a primeira live que ela fez, foi comigo. E ela disse, no fim, foi uma coisa muito que eu acho que é importante. Eu não sou uma expert, mas como eu já tenho mais facilidade, talvez por causa da minha formação em comunicação e porque eu já venho fazendo lives há algum tempo, já faço stories com mais facilidade, ela me perguntou, Sônia, foi a primeira live que eu fiz e eu queria um feedback seu. E uma das coisas que eu falei para ela correu bem, ela não transmitiu que estava assim nervosa como ela disse que estava, mas, por exemplo, como ela teve um contratempo, ela estava chegando, ela mora em Recife, estava chegando em Maceió, e ela fez a live dentro do carro. Para nós, ela passou a mensagem, a imagem dela não ficou mal, porque, inclusive, o fundo ficou muito escuro, que estava já à noite, e ela ficou bem iluminada, mas a questão eu acho que, às vezes, para facilitar quem tem dificuldade de falar numa live ou num story, é também um ambiente estar confortável, como a Cris estava falando. Aí, o que eu disse para ela, eu acho que correu bem, talvez tivesse corrido ainda melhor se você tivesse num ambiente seguro, ou seja, um ambiente que você pode, se calhar, fazer uma consulta de alguma coisa que você queira falar, ou seja, preparar aquele cantinho para fazer uma live, e até quando ela for fazer sozinha, né? Porque eu, quando vou fazer uma live, eu me preparo, eu faço um briefing, eu faço notas, eu procuro o ambiente, deixo tudo certo, como prévia, tá, a Cris mostrando, que eu acho que aí tira um pouco da nossa insegurança, e para empreendedoras que querem, e aí, como a Cris disse, não adianta mostrar a cara só por mostrar, mas que queiram fazer. E aí está a Lu também, que eu tenho falado muito com a Lu esses dias, tenho tentado ajudar no máximo que eu posso com o meu conhecimento, mas eu acho que às vezes são pequenos detalhes que ajudam e facilitam a nossa fala e perder o medo, né, de falar e de se expressar. Eu sempre tive facilidade, em comunicação, nunca tive. Às vezes, em reuniões, eu vou até dizer que em reuniões corporativas, eu fui gerente da Renner e de outras empresas grandes, a gente tem também, eu continuo até hoje, apesar dos anos de varejo e de liderança, o meu coração às vezes fica, antes de falar, aquele. Sabe, que eu acho que é como os atores quando vão entrar no palco, que ficam com aquela ansiedade. Eu também sinto, mas eu não quero perder a oportunidade. Eu acho que é isso que a gente, às vezes, não pode deixar de pensar. Eu quero ter a oportunidade de me expressar. Se errar, errou. Depois faz de novo e acerta, né? Era só essa contribuição que eu acho que queria deixar aqui para vocês. A gente tem uma percepção errônea de que a gente não pode errar no ao vivo, né? A gente acha que... Porque a gente tem um padrão na nossa mente da TV, Exato. né? Que
que tem, assim, é toda uma estrutura de pessoas dando suporte, de tudo milimetricamente pensado. Então, a gente tem essa na nossa mente, a gente não pode errar, né? O cabelo não pode estar fora do lugar, a maquiagem não pode estar ruim, né? O ambiente não pode estar inadequado. Então, a gente fica com isso, pensando por conta desse padrão, né? Mas, assim, a Sony falou uma coisa que é muito importante, se preparar. A preparação traz segurança, né? Eu me preparo para tudo, não importa. Stories, eu sempre fiz stories, faço direto, né? Agora dei uma paradinha por conta da voz, mas assim, eu sempre costumo fazer stories diariamente e eu me preparo para fazer esses stories, né? Então, assim, é Ô, importante que a gente se Cris, prepare, né? eu acho assim, antes eu tinha muita dificuldade de fazer, né? Quando a gente começou a fazer as aulas ano passado, eu tinha muita dificuldade, mas eu volto um pouquinho da fala que você trouxe do autoconhecimento. O quanto a gente precisa acreditar naquilo que a gente está colocando ali para as pessoas. Quando eu comecei a vender, né, o meu produto na internet, eu ainda estava muito insegura daquilo que eu queria fazer. Eu estava, né, iniciando uma transição de carreira entre o presencial para o online e mudando também o meu estilo de atendimento, que para mim ainda estava muito confuso. Tanto que quando eu ia fazer a primeira live que eu fui fazer, que uma pessoa me convidou, eu coloquei jaleco. Eu quis mostrar a fonoaudióloga empoderada ali, que eu vou falar, e falava alto, né? E algumas coisas que a gente aprende, assim, né, da visão que hoje eu estudo e trago para minha vida, quando a gente quer falar muito alto, a gente quer pôr uma verdade que às vezes a gente não acredita. Então, quanto mais eu falar alto, mais eu vou enganar a mim mesmo. Então, eu fazia as lives muito, eu falava muito alto, eu queria tentar falar o tempo todo, porque eu queria mostrar a minha verdade a qualquer custo, e eu tinha que estar sempre impecável, porque eu fazia o que a Yasmin falou, né? A gente tentava mostrar um personagem, uma pessoa ali que não era real. E a partir do momento que eu comecei a desconfigurar tudo aquilo e mostrar realmente o que eu queria passar para as pessoas, até eu recebo, né? Ah, você fala super bem, eu adoro as suas lives. Mas por quê? Porque eu coloco a minha verdade ali. E um segredo que eu conto para vocês, eu não faço anotação. Eu falo assim, vou fazer uma live sexta-feira. Sexta-feira vou fazer uma live. Eu estou tentando fazer uma live por semana de novo, depois que eu conversei com a Cris, ela falou, você precisa voltar a trazer você sozinha de novo. Você faz live com outras pessoas, mas você precisa mostrar a sua personalidade, a sua autoridade ali. E eu não faço, gente. Semana passada eu acordei e falei, eu acho que eu vou fazer a live. Ah, eu não estou muito afim, será que eu faço? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu abri a câmera e comecei a fazer. Mas isso sou eu. Quando eu convido amigas para fazer a live, eu sempre falo, você quer fazer com roteiro ou você quer fazer eu vou te conduzindo? Tem gente que pede roteiro, aí a gente prepara. Eu gosto muito do roteiro, né? Assim, na verdade, o roteiro para mim funciona. Cada um é cada um. O roteiro para mim funciona para eu não esquecer, né? Senão eu esqueço. Por exemplo, tá aqui no meu roteiro, no final da aula fazer uns stories, pelo menos fazer um bumerangue. E ontem eu não coloquei e eu não fiz. Então, a gente fica, dependendo de como você se envolva, eu me envolvo muito com a entrega do conteúdo. Então, tudo isso, a Lilian está aqui, mas não sei se ela vai poder falar agora, mas quando ela for falar, ela sempre puxa a minha orelha, ela faz assim, cadê a foto? Porque eu estou tão envolvida com aquela entrega que eu esqueço todas as vezes. Quando eu vou fazer alguma mentoria individual, em grupo, o que seja, eu tenho que pegar um post-it e colocar perto aqui no notebook de alguma forma para eu poder lembrar que antes de fechar eu tenho que fazer alguma captura. Então, assim, para mim funciona para isso.
Mais duas coisas, duas dicas preciosas. Uma, para quem não faz live, não fez, faz a primeira com alguém, ajuda muito, né? Chama alguém para fazer com você. Isso ajuda demais, 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 demais. Mesmo que você seja a pessoa que vai trazer todo o conteúdo. Ter uma pessoa te moderando, te ajudando, conversando, ajuda muito, tá? E o outro ponto que é muito, muito, muito importante, o medo só vai passar se você fizer. E a ansiedade fica sempre. Eu já dei várias palestras, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, já fiz várias e várias vezes. Então, olha a Lilian aí, chegou. Então, assim, mesmo que a gente faça milhões de vezes, sempre vai bater aquela ansiedadezinha, né? Lilian, pode falar. Oi, meninas, tudo bem? Na verdade, eu queria falar logo lá no comecinho, quando a Cris começou a falar sobre protagonismo, mas aí acho que acabou ninguém vendo, né, que eu dei a mãozinha aqui. Mas então, eu acho que o maior exemplo de protagonismo está sendo a Cris, né? Ela está aí mostrando a gente que quando a gente abraça o nosso negócio, né, a gente tem que enfrentar mesmo os desafios, esse mundo digital que a gente precisa estar dentro, precisa colocar o nosso negócio dentro, ele tem muitos desafios, né? Ele não é tão fácil quanto é vendido por aí. E a gente precisa, né, encarar, mesmo ela tendo as dificuldades, né, como está tendo aí se recuperando, mas ela abraçou, né, e eu tenho certeza que ela vai ter os resultados aí, porque ela está entregando, né, ela está fazendo diferença aqui para a gente, passando a mensagem dela, o conhecimento dela. E eu queria compartilhar, assim, a minha parte. No começo, quando eu conheci a Cris, eu já fazia o trabalho, né, com mães puérperas, falando assim sobre a questão do emocional, que eu vivi, né, aquilo, e fui buscando curso de coach, curso de inteligência emocional, tudo para eu ter ferramentas para ajudar outras mães. Mas aí chegou um momento em que a Cris disse assim, mas você está sendo, com outras palavras, né, mas assim, você está sendo mais amiga do que mostrando a parte profissional. Então, assim, eu já ajudava muita gente no off, né? Por direct, pelo WhatsApp. Então, tinha dias assim que eu ajudava 2 pessoas, 3 pessoas, trocando mensagens, trocando áudios, onde eu poderia já estar ganhando, né, com aquilo. Mas eu não estava conseguindo ser essa protagonista, né? Eu acredito. E aí, como ela teve essa visão, abriu mais meus olhos de dizer assim, não, Lilian, você tem que começar a se portar como mais profissional, até mesmo para você ter resultados, para estimular, né? Também, assim, questão de quando você vê os seus resultados, que a gente está aqui não só para fazer entrega, né, para o outro, mas a gente também merece ser reconhecido financeiramente pelo nosso trabalho, né, pelo nosso serviço, produto. E aí foi quando começou a fazer sentido para mim, né? Então, assim, a gente enxergar esse protagonismo, né, de uma forma que a gente se porte, né, profissionalmente, para a gente ter os resultados. Eu também tinha muita mania assim, de entrar nos stories de cabelo molhado, de cabelo amarrado, com qualquer roupa, né? Hoje eu já tenho mais cuidado com isso, porque o belo, né, atrai muito mais. O belo atrai muito mais. A gente consegue passar esse profissionalismo de uma forma muito mais natural, né? Não que a gente vá fingir ser o que não é, né? Mas é como a Cris falou, algumas meninas também falaram, traz mais segurança, né? Para a gente falar, para a gente abrir aqui a câmera e também a visão que o outro vai ter do nosso negócio, da nossa imagem, né? Então, assim, acho que é um combo aí. E assim, a Cris conseguiu me trazer esse equilíbrio,
né? A gente precisa ter esse equilíbrio de... É claro que é importante a gente mostrar a nossa vulnerabilidade para que o outro se conecte com a gente, mas a gente tem que ponderar, né? Saber até que ponto eu posso mostrar realmente a minha realidade e qual a parte da minha realidade que é interessante para o outro conhecer, né? Porque tem coisas que realmente, em vez de você ser protagonista, você acaba sendo vítima. E as pessoas... O que acontece muito com blogueiros, né? Assim, tipo, os blogueiros querem curtidas, né? Curtidas, seguidores. A gente quer clientes, né? A gente quer... Me corrija aí, viu, Cris? Eu tô falando aqui, mas me corrija. Então, a gente quer clientes. Então, a gente precisa realmente usar esse protagonismo a nosso favor. Mostrar que a gente é dona do nosso negócio, dona do nosso Instagram, né? E ter esse cuidado mesmo de como é que a gente está transmitindo isso para as pessoas, né? Ô, Lilian, Porque isso fica aí tão forte, trazer Lilian, o valor. fica tão forte o que você fala, porque eu te acompanho já faz tempo. Eu lembro que eu vi a primeira live que eu vi, assim, na vida, né? Porque eu não entendia nem o que era live. Eu vi uma live sua com a Cris. Você tinha até o cabelo mais preto, assim, né? Uhum. E eu lembro muito de vocês falando dessa importância de valorizar aquilo que a gente coloca à venda, sabe? O que você está falando de colocar na internet, às vezes, de estar bem, né? Porque essa questão do ser vítima é muito que a população, que as pessoas colocam na internet, né? Eu quero atenção, eu quero que as pessoas me vejam. E, por exemplo, eu adoro ver você falando, né? Eu sei que você está no finalzinho da gestação, então Deus te abençoe muito, viu? Obrigada. Então, eu acho muito importante o como você coloca isso, e já fazendo, né? Eu acompanhei assim toda a sua gestação, eu fui vendo o quanto você vai passando essa segurança para outras mães. O quanto você também passou por algumas coisas, você vai colocando, você foi explicando, eu precisei ir no médico. Então, o quanto foi importante o jeito que você passou para outras mulheres saberem, não, nesse momento realmente a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer isso, aí você foi fazer a físio, e eu sou só a seguidora. Então, eu acho importante a gente, assim, sempre estar a serviço, né, o nosso trabalho, mas também sendo verdadeira, né? Realmente, hoje não deu tempo de fazer tal coisa, eu queria ter posto coisas aqui para vocês, eu me programei, mas realmente aconteceu um imprevisto. Nós temos, né, maioria que tem filhos, nós temos vida, né? Então, eu acho muito bom e agradeço o seu relato aí, porque vocês duas foram as primeiras que eu comecei a seguir, e agradeço muito estar aqui por conta de vocês, de verdade. A Lilian falou uma coisa que realmente, assim, é importante, né? E aí, só uma observação dessa questão do ajudar. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, assim, né? Com mais tempo, mas, assim, muitas vezes a gente fica pensando assim, eu vou ajudar tal pessoa, vou ajudar tal pessoa, vou ajudar tal pessoa, e a gente esquece de vender, de fato. A gente esquece o vender, o ofertar, né? E aí, amanhã eu vou trazer de forma mais elaborada para vocês isso aí, porque é importante a gente vender, né? Mesmo que a gente venda sem vender. E um outro ponto é a gente, quando eu falo disso, a gente se organizar, né? Claro, a imagem conta muito, a gente não deve se bloquear por algo que a gente ainda não tem como fazer, mas a gente tem que fazer o que é possível, né? Então, se é possível eu estar assim agora, eu vou fazer o possível para estar o melhor para o outro. E o outro sente o carinho, né? O outro tá ali do outro lado, ele sente o carinho, né? Yasmin também levantou a mão, pode falar. Oi. Esse negócio de planejar, né? Para mim é um desafio imenso. Hoje um pouco menos. Meu marido diz que eu sou do fazejamento, eu não sou do planejamento. E a gente estava conversando, eu e ele, sobre isso esses dias, e ele falou algo muito interessante e que é extremamente relevante, né? Principalmente para as coisas que a gente não domina muito.
a Sony falou aí sobre lives, né? E existem aí uma série de outras coisas, cada uma na sua profissão, que demanda um pouco mais de segurança na hora que a gente for fazer. E ele me falou assim, se a gente tem um planejamento, é mais fácil improvisar, porque imprevistos acontecem, né, no meio do caminho. Então, se a gente se planeja para fazer algo, se acontecer alguma coisa no meio do caminho que você precisa improvisar, você tem o controle ali da situação. Na antiga empresa que eu trabalhei, eu fiz alguns treinamentos com um neurocientista. Ele é muito bom, e aí ele é formado em teatro. E ele falou que ele se formou em teatro porque ele queria saber improvisar. Então, a gente pode interromper ele 50 vezes em 1 minuto, que ele vai saber exatamente onde foi que ele parou, então ele vai recomeçar de uma forma diferente, porque o teatro trouxe isso para ele, nessa arte de improvisar ali. Então, quanto mais a gente se planeja, mais eu tenho o meu conteúdo na mão. E aí eu lembrei de uma outra coisa também, quando a gente começou a falar sobre medo, eu iniciei um curso online de oratória persuasiva, e o ministrante, ele é incrível, ele é muito bom, Cris. O nome dele é Arthur Lemos, depois procura ele nas redes sociais. E aí tem uma hora que ele fala sobre o medo, né? Ele disse assim, uma hora você vai ter medo de palestrar para 10 pessoas e daqui a pouco você não vai ter mais medo disso. Mas quando você encarar 100, você vai ter medo de novo. E aí daqui a pouco os 100 já não lhe amedronta e 1000 vai lhe amedrontar. E aí ele compartilhou um vídeo de Will Smith falando sobre pular de paraquedas. Depois procurem no YouTube se vocês quiserem. Bota o Will Smith paraquedas que vai aparecer. O vídeo, assim, é um start muito legal sobre isso de medo, porque ele fala, eu tinha muito medo, mas eu fui com medo mesmo. E ele falou uma coisa assim que para mim me marcou demais, que o medo é a única coisa que diminui à medida que você chega mais perto dele, né? Tudo que a gente chega mais perto aumenta. No caso do medo é o contrário. Quanto mais eu chego perto dele, mais ele vai diminuindo. E aí, esse vídeo, o Will Smith fala sobre isso, sobre essa experiência dele de pular de paraquedas, e que o medo sumiu na hora que ele pulou, porque ele começou a aproveitar a adrenalina ali do momento. Então, às vezes o que a gente precisa é só sair mesmo do lugar quentinho, que é a zona de conforto, né? Eu vou depois compartilhar com vocês deixa eu ver aqui, no grupo, uma música que eu tenho escutado muito sobre essa música, e ela fala muito sobre medo. E aí eu vou só falar para vocês o que tem escrito num pedacinho dela, depois eu boto lá e vocês vão olhar ela toda. Ele diz aqui, viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca... Peraí. Coloque o medo debaixo do braço e siga. Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca. Ou seja, se você não arrisca, se você se trava com medo, você não vive, né? Então, de fato, eu tive muito... A primeira vez que eu fui palestrar, a primeira vez que eu fui falar no online, fazer uma live, foi muito difícil. A boca secou, eu tremia, e foram várias emoções, né? E aí, por exemplo, eu já não tenho mais tantas, já não sinto tanta ansiedade, eu sinto aquela animaçãozinha, né? Eu costumo dizer que é uma animaçãozinha. Mas a primeira vez que eu fui palestrar no presencial para um grupo grande, eu senti, né? Mas tem que ir, né? A gente precisa também se desafiar, precisa ir, né? Deixa eu retomar aqui a aula. A gente já está quase no finalzinho. Mas aí, assim, trazer esses valores, né? E não ter medo, né? A gente falou de medo. Não ter medo de trazer esses valores para a nossa comunicação, né? Conversar com a sua audiência. Veja como é bom a gente parar. A gente deu pausas aqui na aula para conversar umas com as outras, né? Isso é tão bom a gente parar para conversar. Então, a gente gosta quando a gente segue alguém que conversa com a gente, né? Então, conversar com a audiência sobre coisas importantes para você, falar sobre as coisas que você pensa, que são valorosas para você, né? Que são importantes, né? Deixa as pessoas te conhecerem. Às vezes a gente tem medo de mostrar alguma coisa. A gente não precisa mostrar o nosso dia inteiro. A gente não precisa mostrar a nossa casa bagunçada se não quiser.
A gente não precisa mostrar aquilo que a gente não quer, mas mostra um pouco de você, fala um pouco sobre você, né? Às vezes a gente está lendo alguma coisa, tem um hábito que é interessante para a audiência, eu sempre costumo falar assim. Minha mãe me ensinou isso, né? Ela fala, quando eu era muito nova, assim, acho que tinha uns 12, 13 anos, eu sempre fui muito faladeira. Deixa eu só vir aqui para falar isso. Eu sempre fui muito faladeira. E aí ela me ensinou o seguinte, ela disse assim, olha, você só deve falar daquilo, de algum assunto, para o outro, se isso for acrescentar, influenciar, se isso for bom para ele de alguma forma. Isso ela estava me instruindo em relação à fofoca, a falar uma coisa que eu escutei, coisas assim, né? E adolescente, né, pré-adolescente fala muito pelos cotovelos e às vezes fala demais, vê uma coisa, distorce, etc. E ela estava me instruindo nesse sentido. E aí eu trago muito esse conselho para mim, né? Muitas vezes eu vou falar para ela, mãe, eu tenho um negócio para te contar. Aí ela faz assim, eu preciso saber disso. Ela me pergunta assim, eu preciso saber disso. Aí, se eu não preciso, não me conte. Que é fofoca. Não me conte. Aí ela orienta muito nesse sentido, assim. E eu tomo isso muito para mim, né? Eu sempre que eu vou comentar alguma coisa com alguém, falar de alguma coisa, eu sempre penso assim, essa pessoa precisa saber disso, né? Quão importante é ela saber disso, né? E aí... falante aqui, né? E aí... A mesma coisa com os nossos rituais, né? O que é que a gente vai trazer para as redes sociais? O que a nossa audiência precisa saber. A nossa audiência precisa saber que a minha máquina de lavar está ali na área de serviço cheia de roupa. A minha audiência não precisa, a minha. Mas tem segmentos que precisam. Né? Então, assim, a minha audiência precisa saber de outras coisas. A minha audiência precisa saber que eu me preparo para dar uma aula, que eu tenho um roteiro, que eu tenho um checklist, né? Então, a minha audiência precisa saber, por exemplo, dica, nas outras aulas eu até dei a dica, coisas que me ajudam muito. Eu uso óleo essencial para poder, toda live, toda aula, tudo, só não os stories, mas palestra, tudo à base do óleo essencial. Então, lavanda, hortelã, limão, né? A hortelã e limão para me ajudar a respirar e lavanda para me acalmar. Então, eu uso no difusor, às vezes eu passo na mão o cheiro, eu uso antes, uso depois. Então, são coisas que fazem a diferença na vida do outro. O que é que no meu dia, o que é que na minha vida e o que é que nos meus bastidores vai ajudar o outro de alguma forma, vai ser importante para o outro, né? É importante a gente enxergar isso, tá? Então, não é trazer tudo. A gente não precisa trazer tudo, né? E aí, já finalizando nossa conversa, com a nossa tarefinha, né, do dia, eu queria que vocês criassem a promessa de marca de vocês. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para relembrar vocês, né? Que a promessa, ela fala sobre o que a gente promete entregar, né? Fala sobre o nosso diferencial. Qual é a nossa entrega? Eu falei, por exemplo, para vocês sobre resultado com leveza. Essa é a minha promessa, né? Então, pensem aí em uma frase, em algo que traga essa promessa de marca de vocês, para que vocês tenham isso na mente de vocês todos os dias e vocês tragam isso para a audiência de vocês, para a comunidade de vocês, para que elas sintam essa promessa de vocês, né? E vejam que de fato vocês entregam aquilo, tá? Então, essa é a tarefa do dia. Anotem aí direitinho. De qualquer forma, já eu vou compartilhar com vocês o material no grupo, tá? Para que vocês possam aí acompanhar também o conteúdo. E lá junto tem a tarefinha. Já estamos chegando no final. Só queria fechar a aula falando da importância, né, desse destrave. E a gente só consegue destravar para quem não tem o costume de fazer os stories, de fazer esses movimentos que aparecem, né? É muito importante que a gente comece, de alguma forma. Entende como é que você consegue começar, né? Eu lembro que
eu comecei escrevendo nos stories. E os conteúdos dos posts eram sempre com arte ou foto minha, etc. E aí depois eu comecei a soltar o áudio da minha voz. Depois eu comecei a fazer um bumerangue rindo e botava uma enquete. E aí depois eu comecei a dar bom dia. Então sintam como é confortável. Agora, não fiquem na zona de conforto. Avancem. Tenham isso determinado de vocês, dentro de vocês. Eu vou avançar, eu tenho muito isso em mim, né? Eu estou fazendo isso dessa forma agora. Mas eu quero um dia, por exemplo, estar fazendo essa aula no estúdio. O que é que eu preciso fazer para alcançar isso? Né? Então, tenham um avanço de vocês, na mente de vocês, para que vocês consigam avançar e coloquem um objetivo, né? Isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou fazer os stories hoje, vou fazer um story. Amanhã eu vou fazer 2, né? Na próxima semana eu vou estar fazendo 10. Então, tenha essas determinações também para vocês, que isso é muito importante para dar esse gás, né? Meninas, já para eu não esquecer, deixa eu fazer meu bumerangue para eu postar nos stories, porque ontem eu esqueci, né? E hoje eu não quero ficar sem registrar isso, porque a aula foi maravilhosa. Eu sentia que essa aula ia ser diferente, porque é um assunto que eu sou apaixonada, não vou mentir para vocês. A transformação na minha vida, quando eu comecei a enxergar tudo isso que eu trouxe para vocês, assim, foi surreal. Né? Foi surreal. Eu só comecei, por exemplo, a avançar de fazer os stories, de fazer os vídeos, de fazer tudo que eu faço, depois que eu comecei a me entender, né? Entender o meu ritmo, entender o que eu preciso fazer para me preparar, entender a diferença que eu faço na vida do outro. Então, tudo isso me ajudou. Por isso que quando eu falei sobre a Masterclass da primeira vez, nos primeiros movimentos de anúncio, né? Eu disse assim, para trazer uma base para você avançar. Porque isso aqui foi o que me trouxe base. O que é que eu fiz nessa Masterclass? Coloquei todo o entendimento que eu pensei assim, isso aqui é necessário para começar. Não adianta, por exemplo, eu trazer nenhum outro movimento além. Por exemplo, vamos supor que eu ensine a fazer stories. Não adianta eu fazer um curso de stories antes de fazer isso aqui. E isso aconteceu comigo. Eu fiz um curso de stories sem nada. E eu investi aquilo ali e eu passei um ano sem fazer stories. Né? Então, assim, isso aqui é para trazer, de fato, a base para vocês. Por isso que eu peço tanto para vocês, façam a tarefa, olhem o conteúdo depois com mais calma, porque isso é importante para que vocês consigam avançar também, tá? Quero ver todo mundo sorrindo, para eu fazer um bumerangue lindo aqui. Deixa eu virar. Quem quiser aparecer, aparece. Quem não quiser, não tem problema, fique à vontade, tá? Olha a Marcele, coisa boa. Olha a Juliana também. A Lilian já avisou aqui no chat que tá cuidando aí do filhinho dela para ir para a escola. Acho que ela não vai aparecer, só tá escutando. Mas eu vou fazer o bumerangue agora, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Só testar. Vamos lá. Pronto, deixa eu salvar aqui. Vou aproveitar para fazer um print também da tela, tá? Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Pronto. E queria agradecer a vocês, né? Agradecer a todas que falaram, a todos que participaram. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês, que esse conteúdo tenha trazido alguma transformação para vocês, porque isso para mim é o que mais me motiva, mais me dá energia, né? E eu faço isso com tanto carinho, eu preparo as aulas com tanto carinho para vocês, porque eu sei que é diferente, né? Esse conteúdo, quando a gente para explicar com calma e traz experiências, né? Muito importante quando vocês falam também, porque vocês trazem as experiências de vocês. Então, tudo isso é muito importante. Se fizer sentido, para quem fizer sentido, tragam coloquem
façam uma tarefinha e coloquem lá nos stories, me marquem que eu republico, tá? Alguns de vocês fizeram isso ontem, fizeram captura também da aula, e aí eu republiquei também. Muita gratidão a todas vocês que estão participando. Amanhã a gente ainda tem aula, a gente vai conversar sobre vendas, né? Vai falar sobre a jornada do cliente, vai falar sobre digital, vai falar sobre muita coisa boa. Se fizer sentido também, tiver alguém aí para convidar, convidem, que amanhã ainda a gente tem muita coisa interessante, muita coisa boa para trazer para vocês. E eu tenho certeza que vai fazer diferença também na vida de outras pessoas, tá? Muita, muita, muita gratidão a todas vocês que estiveram aqui comigo, né? Que participaram, que doaram aí um tempo de vocês aí comigo para aprender um pouquinho sobre marketing digital, sobre marca pessoal, sobre posicionamento digital. Muita, muita gratidão mesmo. E a gente se encontra amanhã. Um beijo grande no coração de cada uma. Que Deus abençoe vocês. Beijo e tchau.